Pessoal, iniciando aí o estudo de derivadas parciais, tá? Eu trago esse vídeo um pouco até breve, o tempo dele. É mais para eu ter uma noção aqui, alguns conceitos, definições de derivadas parciais, tá? Então eu tenho aqui a definição de derivadas parciais. Assim, lá no cálculo 1, quando você estudava a derivada era de uma função de uma variável, você via que ele era o limite de uma função f de x mais h menos f de x sobre h, quando este h tendia para zero. Isso aqui você estudou lá no cálculo 1, derivada de uma função de uma variável. Depois você viu maneiras de derivar de forma mais tranquila do que o limite dessa taxa de variação aqui, dessa razão incremental. E depois que você vai aprofundando os estudos, você identifica que a derivada nada mais é que o declive da reta que tangencia uma curva. Aí você tinha uma curva, um determinado ponto, e se você tinha uma reta que tocava na curva apenas nesse ponto, a derivada nos dava o declive desta reta. Então, com o declive você achava a reta tangente, tá? Um resumão aí do que a gente tinha no cálculo 1. No cálculo 2 é um pouco parecido, tá? As derivadas aqui, só que a taxa de variação você mantém quando você quer identificar a variação em um determinado ponto x, y, você, quando está derivando em relação a x, você mantém y fixo no número, né? Ele é um número, y0, e você estuda a variação em relação à variável x. Então, ficando f de x mais h, y menos f de x, parecido com o que nós tínhamos lá no cálculo 1, né? Que era f de x mais h. A diferença agora é que, como é uma função de duas variáveis, você fixa esse y em um determinado ponto, tá? Ficando com cara de uma função em função de x, né? Com incremento h. A mesma coisa você fará no y, mantendo o y, quando você estiver derivando em relação a y, você mantém x constante, fixo, preso, e você vai estudar a taxa de variação em relação a y no ponto x0. Em resumo é isso. Então, por definição, quando você quer calcular derivadas parciais, você calcula o limite de h tendendo a zero, de f de x mais h y, menos f de x y sobre h. E quando você quer derivar em relação a y, aí você mantém x preso e faz yh menos f de x, y. É semelhante ao cálculo 1. As notações mudam um pouco, tá? Aqui, essa eu utilizo muito, del f, del x, enquanto lá no cálculo 1 você tinha df dx. Aqui não é um d não, é um del, ok? No cálculo 1 você usava d, no cálculo 2 você vai usar del. Então as notações nós iríamos mais utilizar esta aqui também. Quando eu pego uma função e coloco um x embaixo, significa que eu estou derivando em relação a x. Ou del f, del x. Essa também eu utilizo muito quando eu vou aplicar um ponto, colocando um x embaixo. E todas as outras vocês podem utilizar, tanto para x quanto para y. Bom, e a regrinha para que a gente consiga derivar é simples. Para você calcular a derivada parcial, a derivada em relação a x, você vai tratar o y não como variável, mas como uma constante. E você vai derivar a função normalmente em relação a x, como se fazia no cálculo 1. E para derivar em relação a y, a função, daí você vai tratar o x como um número, como uma constante, e vai derivar normalmente em relação a y. Para ficar mais claro isso, né, nos exercícios nós não iremos calcular
Talvez eu deixe alguns exercícios para calcular por definição, 1 ou 2 exercícios, mas em maioria já vamos calcular a derivada assim, com as regras que nós aprendemos no cálculo 1. Então, como exemplo aqui, vamos derivar essa função de duas variáveis. Pode ver que ela está em função de x e de y. Só uma observação. Aqui, caso você aplique as demonstrações da derivada de uma constante, de derivadas da função x mais y, entre outras, quando você mantém o y fixo, ou em relação a y mantém o x, você vai ver que você trata aqui como funções, no final, de uma variável, prevalecendo aí as propriedades de derivada, né? Derivada da constante é 0, derivada de x é 1, e a regra geral, derivada de x elevado a n é n x n menos 1. No caso, para o y vai ser n y n menos 1, tá? Enfim, vamos aqui, derivar isso aqui. A minha função, eu vou escrevê-la aqui, lembrando que minha escrita é um pouquinho feia aqui, porque eu utilizo o mouse, tá? E tá ficando até bom, antes era horrível. Mas vamos lá, eu tenho aqui x ao cubo mais x quadrado y ao cubo vezes y ao cubo menos 2y ao quadrado. E vamos calcular então as derivadas parciais em relação a x inicialmente. Ó, derivada de x ao cubo, 3x quadrado. Beleza, derivei isso. Agora, cuidado aqui. Quando eu for derivar isso aqui, que você vai notar que tem duas letras aí, né? X quadrado e y ao cubo. Ao derivar isso, eu trato esse y como se fosse um número. Tá? Como se fosse uma função x quadrado vezes k. Ou seja, kx quadrado, né? É comutativo. Eu estou tratando desta forma o entendimento. Y como um número. E o que acontece quando eu derivo um número? Ele pode sair para derivada. Tá? Você não deriva ele se estiver multiplicando. Você tira ele para fora da derivação. E derivada de x quadrado é 2x. Fica neste número vezes 2 vezes x. Só deriva x quadrado e multiplica vezes esse número. Então, mesma coisa aqui. Y ao cubo é um número. Já tiro ele aqui e não me preocupo. Porque ele está multiplicando. Vamos me preocupar com x quadrado. A derivada de x quadrado é 2x. Ficando, então, mais 2x y ao cubo. E ao derivar 2y ao quadrado, aí novamente retorna aqui. Qual é a derivada de um número? Quando você deriva um número só, que não está multiplicando a variável, é 0. A derivada de um número é 0. Ou seja, a derivada de 2y ao quadrado, embora é uma variável y, eu estou tratando ela, lembro, como um número. É tudo um número isso aqui. E ao derivar isso, vai dar o quê? Vai dar 0. Ou seja, isso aqui dá 0, finalizando a derivada em relação a x. Aqui, 3x quadrado mais 2xy ao cubo. Aí, como ele pede no ponto, 2, 1, vem substituir nesse ponto. Onde tem x quadrado, você troca por 2. Olha lá, 2 vezes x. E onde tem y, você troca por 1. E resolve. Achando a derivada parcial em relação a x no ponto 2, 1.
E em relação a y, vamos fazer também, né? Vamos apagar tudo isso aqui que a gente tem. Vou fazer agora a derivada em relação a y. Em relação a y, tá aqui a função. Não devia ter apagado ela, né? Vou tentar usar uma máquina de escrever. F de x, y igual x ao cubo mais x quadrado, y ao cubo menos 2y ao quadrado. Y ao quadrado ficou para trás, né? Y ao quadrado. Tá aqui, é essa função que nós buscamos derivar, uma função de duas variáveis. Observa agora que f, x, né? Aqui no escritor aqui do PDF eu não consigo colocar índice, tá? Então, quando eu estiver tratando esse x aqui, é esse índice x. Só que agora a gente está derivando em relação a y. Então vamos lá. Em relação a y, derivada de x ao cubo eu estou aceitando como número, dá zero. Aqui, derivada de x quadrado y ao cubo, x quadrado é um número que está multiplicando a variável y ao cubo. Estou tratando x como número. E aí, fica x quadrado, que é um número, que sai para fora da derivada, né, uma constante multiplicativa, vezes a derivada de y ao quadrado, de y ao cubo. 3y ao quadrado. Derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado. E derivada de 2y ao quadrado, olha lá, novamente, um número está multiplicando, já posso escrever, não preciso me preocupar. Derivada de y ao quadrado, 2y. Ou seja, f de y é igual a 3x quadrado y ao quadrado, aqui, menos 4y. Pronto. Achamos então a derivada do nosso amigo, tá? Lembrando que nessa passagem aqui, como x é uma constante que está multiplicando, você não precisa se preocupar com ela, já escreve. Nós estamos aceitando o x constante. E deriva o y ao cubo. Aqui dá zero porque não está multiplicando nenhum y, né? Sempre que é um número, sozinho a derivada é zero. Terminando aqui. E aí a gente vem, e ele pede no ponto 2 e 1, você vem substituindo x, onde tem x por 1, onde tem y por 2, e resolve, chegando nos resultados das derivadas em questão. Tá? Passaremos agora a interpretar isso que nós acabamos de fazer. Tá? Vamos pegar aqui essa função, 4 menos x quadrado menos 2x quadrado, e vamos calcular as derivadas parciais em relação a x e y no ponto 1. Ok? Bom, aqui é fácil essa derivada, né? Ao derivar em relação a x, aqui, derivada de um número é zero, derivada de x quadrado é 2x, como é negativo fica 2x, derivada de 2y ao quadrado, como estou derivando em relação a x, é zero. Tá? E aqui a derivada em relação a x, vamos derivar também em relação a y. Derivada em relação a y, derivada do 4 é número, é zero. Derivada de x quadrado, estou derivando em relação a y. X quadrado é número, dá zero. Derivada de menos 2y ao quadrado, menos 2 vezes y ao quadrado é 2y, derivada, ficando menos 4y. Como é no ponto 1 e 1, vem, substitui, 2 vezes 1 menos 2, menos 4 vezes 1 menos 4. Tá aí. O que isso significa? O que essas derivadas parciais vão significar graficamente? Né? Enquanto no cálculo 1 nós tínhamos aí as derivadas de uma função de uma variável representando o declive da reta tangente a uma curva, aqui, através das derivadas, nós também vamos achar o declive. Cada derivada parcial vai me dar o declive de uma reta também. Ó, aqui eu tenho uma reta e aqui uma reta. Contudo, cabe lembrar que nas funções de duas variáveis, os nossos gráficos são em 3 dimensões, são superfícies. Ok? No final, mais para frente, a gente vai ver que essas duas retas,
elas formam um plano, né, dos retos concorrentes que vão determinar um plano tangente. Próximo vídeo. Porque você vai ter aqui uma reta e outra reta concorrendo no mesmo ponto, através de duas derivadas espaciais. E duas retas concorrentes determinam um plano. Como tocam em apenas um ponto, esse plano também vai tocar em apenas um ponto. E aí sim você vai ter o plano tangente. Mas aqui é o seguinte, a derivada de f de x a gente conseguiu aqui. Porque quando a gente deriva em relação a x, nós mantemos o y constante. Ou seja, travamos y igual a 1. Pode ver aqui, ó, que esse aqui é o eixo y. Está travado. Ou seja, você vai analisar só uma fatia em cima do y igual a 1. Uma curva em cima dele. Essa fatia. Y se mantém travado e quem varia é o x. E a taxa de variação em relação a x. Aquilo que eu falei para vocês aqui. Ó. Ok? E o que você vai estar encontrando então? O declive dessa reta, que é menos 2. Aí, quando você vem para cá, lembrando que através desse declive você acha a reta, né? Y menos y0 igual a m, lembra? Vezes x menos x0. O declive da reta nos determina a equação da reta. Então aí você consegue achar a equação dessa reta. Aqui também, aqui foi em relação a y. Quando você pegou e fez a derivada em relação a y, você mantém x constante, x travado. Então o x aqui, ó, ele não vai variar, não vai para cá nem para cá. O x sempre se mantém constante, né? Para qualquer valor de y. Então y vai variar, mas x vai me manter constante. E você está calculando a variação em relação ao ponto 1 em 1. Tá? Aqui embaixo, desculpa. Em relação a esse ponto. E aqui você vai achar o declive da reta. Pode observar que todos é no ponto 1 em 1. 1 em 1. Porque ele deu aqui 1 e 1. E por que esse ponto aqui é 3, é 1, 1, 1, é uma terna? Porque quando você joga o número 1, a nossa função é 4 menos x² menos 2y². Quando você substitui x e y, que é o par 1 em 1, aqui, você vai encontrar, né, aqui é f de x e y. Ao substituir o f de 1 em 1, você vai encontrar 1. Observe. 4 menos 1, menos 2, né? Ficando 1. Então, o par 1, 1, liga com a altura 1, formando esse ponto, que é onde tangencia a reta. É onde a gente encontrou o declive de cada um. Pessoal, é isso que eu tinha para vocês. Ficamos aí com mais vídeos aí em sequência. Agradeço e até a próxima.